Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, meus ouvintes da Palavra de Deus. Aqui que vos fala é o pastor Wilton Lopes Dias. Antes de trazer a nossa mensagem, meditando na palavra, eu quero tecer alguns comentários. Essa semana agora, eu pude ver no canal do YouTube um pseudo-evangelista que fez o que muitas pessoas que usam tarô, usam cartas, um prognóstico para o ano 2025. Talvez o título estou lembrado, mas o que Deus tem preparado para você em 2025. Eu quero, antes de nós entrarmos nas Sagradas Escrituras, o livro da salvação, o livro que é a palavra de Deus, o livro que traz refrigério, o livro que traz consolo, o livro que nos mostra o pecado através do seu Espírito Santo, o livro das promessas, promessas que se cumprem a cada momento, a cada instante de nossas vidas. Eu quero te dizer, irmãos, o que é que você pode esperar de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, a carta aos Romanos, uma epístola aos Romanos, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ela é perfeita, ela é agradável. E aqueles que esperam no Senhor voarão altos como a águia. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Irmãos, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Não fique ouvindo abobrinha, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus eternamente. Porque o Senhor quer o melhor para mim, o melhor para você. E eu quero trazer uma breve reflexão na palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia ou está com o seu celular, eu gostaria que você abrisse e pudesse meditar nesse texto tão sublime, tão auspicioso, o Salmo 62 de Davi. Ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei de modo algum abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todo vós para derrubardes, como se foste uma parede pendida ou um muro preste a cair? Só pensa em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se compraze da boca, bendize, porém, no interior maldize. Somente Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha força, a minha forte rocha é o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo derramai perante ele vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são homens plebeu, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, não vos vangloriei na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, nos pomais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Louvado, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, agora no mês de dezembro,
eu quero iniciar uma série de mensagens bíblicas, dentro de uma hermenêutica bíblica, mensagens sobre pecado, mensagens sobre salvação, mensagens sobre arrependimento. Mas, irmãos, nós estamos passando por tempos que desgastam a nossa alma, o nosso espírito, desgasta o nosso poder de raciocínio. E muitas vezes aquele homem espiritual é postergado para abrir um leque para o homem natural. A mensagem de hoje tem por título: Confiança e esperando continuamente no Senhor. Eu fico impressionado, irmãos, que muitas vezes eu e você, nós queremos o imediatismo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Um Deus que a gente estale os nossos dedos, Ele derrama a sua chuva seródia. Mas não é assim. Nós encontramos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. A vontade de Deus não são as nossas vontades. Por que isso, irmãos? Porque Deus é infinito. Deus é maior do que nós. Deus governa, Deus sustenta todo o universo. Deus é criador de todas as coisas. E nós somos finitos, somos ínfimos, somos vaidosos, somos pecadores, desrespeitamos quase tudo. Mas eu quero dizer para você que quer obter uma resposta de Deus para a sua vida. Eu acho interessante, irmãos, que esse salmo foi escrito num momento tão difícil na vida de Davi, que se eu fosse abrir um leque aqui para mencionar o contexto desse salmo, a situação física, social em que Davi escreveu esse salmo, talvez você diz: puxa vida, o que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo hoje, é muito menos do que o rei Davi estava passando. E veja, irmãos, que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é? E Davi, ele traz aqui somente no versículo 1 do Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Quando você, irmãos, quer ter uma vida eterna com o Senhor Jesus, quer ter um novo cântico, quer ter uma plena comunhão com Deus, você vai também dizer: dele vem a minha salvação e somente nele eu vou esperar. Irmãos, esperando em Deus é a coisa mais preciosa, a coisa mais grandiosa que nós podemos obter do Senhor. Nessa vida precisamos manter sempre a esperança, não é verdade? Eu vejo bem Lamentações, capítulo 3 de Jeremias, Lamentações. Eu vou mostrar para vocês aqui, irmãos. Lamentações 3 diz o seguinte: quero trazer à memória no que me pode dar esperança. Naquele momento, Jeremias, que é tido na Bíblia como profeta chorão, o que é que ele queria trazer à memória? Israel passava por percalços, passava por dificuldade, passava por domínio. O povo se encontrava no cativeiro, mas ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele diz, no versículo 22 de Lamentações 3, diz: as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas é como, voltando ao texto sagrado, o rei Davi disse: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Isso mostra que Davi não murmurava, Davi não prevaricava contra Deus, Davi estava esperando uma resposta de Deus, com a sua alma em silêncio, não é? Espera. Alguém pode viver sem propósito, se aquilo que faz lhe dá esperança, dias melhores? A esperança, meus amados irmãos, precisa ser posta naquilo que podemos estar seguros, não é? A palavra de Deus nos mostra segurança só no Senhor. Segurança só no Senhor. Essa esperança não é uma utopia. Muitos de nós vivemos a utopia, confiamos nas riquezas. Talvez você tenha visto algum televangelista dizer que para o ano você vai receber todas as bênçãos de bens materiais. Mas a palavra diz o inverso, não é? Que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescidas. Essas coisas, Senhor Jesus não diz quais são, porque Ele deixa bem claro a nossa confiança, enquanto aqui na terra, enquanto nós buscamos a salvação, enquanto nós curvamos diante da soberania de Deus, diante da majestade de Deus, é buscar o reino, o seu reino e a sua justiça. Essas coisas são grandes, mas não são enumeradas. Não estão dizendo que você vai receber uma casa nova, um apartamento novo, um relógio novo, cravado de diamantes, de brilhantes, um carro importado. Não. Primeiro devemos buscar a sua justiça. Isso não é utopia, isso é uma verdade. Porque confiamos no Senhor Jesus. O cristão deve manter e deve ter a certeza de manter a sua confiança única e exclusiva em Deus. Ele é a verdade para tudo isso. Só nele a nossa alma espera, irmãos. Só nele a nossa alma espera. Manter essa esperança, irmãos, manter essa esperança, isso que nos traduz que o salmista Davi encontrou consolo unicamente em Deus. Olha, Davi tinha tudo, não é? Eu imagino que esse salmo foi escrito no momento que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Mas Davi, ele bota a única esperança, não na lança, não no arco, não em cavalos, não na armadura, mas Davi coloca a esperança somente no Senhor. Deus, irmãos, é a nossa fonte de esperança. Deus é a nossa fonte de confiança. Deus é a nossa fonte de provisão. Deus é a nossa fonte de salvação. Deus é a nossa fonte para todas as coisas, para todas as agruras que estamos passando e vivendo, para cicatrizar, para sarar as nossas feridas. Deus é o bálsamo de Gileade para as nossas vidas. Deus é um auxílio, um socorro bem presente nas tribulações, não é? Deus é aquele divisor das águas. Com Ele nós temos forças, e forças abundantes, irmão. A expectativa do cristão, a expectativa
do cristão não é ver o que Deus tem para nós em 2025. Porque Deus tem grandes coisas perpetuamente para nós. Mas muitas vezes nós não vamos atravessar o Jordão, porque às vezes nós estamos num lamaçal de dúvidas, de pecados. Lá no Evangelho, Deus quer que você lance, como diz, você lance suas redes nas águas profundas. Às vezes você só quer lançar em águas rasas. E quando você começa a puxar a sua rede, vem muito lixo, vem pedras, vem escorpiões, vem serpentes. Deleita no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Deus quer que você lance. Imagina Pedro e seus colegas pescadores, quando Deus diz: Pedro, lança a tua rede em águas profundas. Mas Senhor, passei a noite toda pescando. Não veio nada, só veio algas, só veio lixos. Pedro, lança as tuas redes em águas profundas. Quando a gente confia, quando a gente abre o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito para o entendimento com o Senhor, as coisas irão acontecer, irmãos. Deus se agrada com o coração contrito, com um coração compungido, um coração em busca de refrigério, mas não nas riquezas, nos bens materiais, mas para que nós possamos galgar patamares, degraus altíssimos como um homem espiritual. Nutrir, irmão, essas expectativas no Senhor, naquilo que é de Deus, é a fonte certa, não é? No Salmo 46, eu vou abrir para os amados irmãos aqui ter uma noção, não é? Veja a confiança, aquilo que a gente nutre no Senhor, veja a confiança que o salmista, ele põe no Senhor, não é? Ele põe no Senhor todo, quando ele diz: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra transtorne e os montes se abalem nos seus mares, ainda que as águas tumultem e espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Ele diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E ele conclui no Salmo 46, versículo 11, ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o meu, é o seu, o nosso refúgio. Por isso, irmãos, devemos nutrir unicamente a esperança do Senhor. Por isso, irmãos, que devemos exercitar mais a leitura bíblica, exercitar mais a oração, porque se for a vontade do Senhor, que Ele é soberano, Ele vai te encher de graça agora. Mas se não for, você tem que continuar a clamar a Ele. Ele diz lá: clama a mim e eu responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e eu responderei coisas grandes e ocultas que não sabem. Por quê, irmão? Em Deus nós vamos encontrar esta certeza da salvação eterna, onde iremos para Sião morar com o Senhor, onde haverá salvação, onde haverá libertação, onde não haverá choro, onde não haverá dores, onde não haverá doença, onde haverá a sua proteção. Estes são os privilégios, irmão, das qualidades inerentes ao relacionamento de um cristão assíduo, um cristão faminto pela palavra,
um cristão faminto pelo estreitamento com Deus. A esperança do cristão vem daquilo que Deus nos propõe, daquilo que Deus nos guarda para cada um de nós, irmãos. Está entendendo, irmãos? E, por último, para nós concluirmos esta meditação, confiar só no agir do soberano, só no agir de Deus. Davi sabia que a sua honra e a sua salvação dependia único e exclusivamente da vontade do Senhor. De Deus vem todas as coisas. De Deus vem todas as coisas. Eu quero voltar para o verso 62, quando ele diz: em ti, Senhor, pertence a graça. A graça, irmãos, é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor inefável, Deus nos derrama a sua graça. Em ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. E eu quero, irmão, dar continuidade, que em meio aos intempéries da vida, em meio às dificuldades, em meio aos desertos, em meio às desilusões, em meio às perseguições, em meio a tudo que nós passamos, veja o que o profeta Abacuque, ele diz, para nós concluirmos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O contexto desse texto, irmãos, é que Israel estava passando por dificuldades. Mas eu quero lembrar para vocês, para nós concluirmos, o que o apóstolo Paulo nos mostra uma coisa tremenda, não é? Quando ele diz, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será profundidade, largura? Nada desse mundo nos separa, irmão. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Entregue, se derrame diante do Senhor. Busque mais o Senhor. Busque as suas promessas, porque Ele vai cumprir, irmãos. No tempo dele Ele vai cumprir. Como seria bom agora, irmãos, você está abastecido de tudo agora, de tudo, e de repente você esqueceu o Senhor. E eu quero orar pela sua vida, para que Deus derrame a sua graça para você. Curve sua fronte e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, diante de Ti, ó Deus, eu te entrego esse irmão, essa irmã, eu te entrego essa criança, esse adolescente, eu te entrego aquele que se encontra no leito dos hospitais, aquele, ó Deus, que está passando, ó Deus, está em coma, em uma UTI, aquele, ó Deus, ou aquela que está passando por provação, está desempregado, aquele que, ó Deus, que está para ser divorciado, aquele, ó Deus, que está passando um estreito na sua vida conjugal, ó Deus, aquele que está passando, ó Deus, por dificuldades, ó Deus, na criação dos seus filhos, aquele, ó Deus, que acha que não há mais esperança. Eu te entrego, Deus, todas essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, derrama a tua graça, Senhor, derrama o teu amor, derrama a tua misericórdia. Ó Pai, Tu és o grande El Shaddai, Tu és aquele que faz da provisão, Tu és o Jeová Jireh, Senhor. Ó meu Senhor, meu Pai, meu soberano, usa a Tua misericórdia, renova as Tuas misericórdias. Ó Senhor, derrama a Tua graça, derrama o Teu amor, Senhor.
Nos abraça cada vez mais, Senhor. Nos mostra para esse mundo tenebroso que a única esperança é no Senhor. O Senhor é a nossa única esperança, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é refúgio, ó Deus, da tribulação. O Senhor é o bálsamo de Gileade para nós. Pai, nós entregamos o Brasil, nós entregamos, ó Deus, esta política, ó Deus, que o Senhor usa misericórdia com os políticos, ó Deus, que só pensam em si próprio, meu Pai. Ó Pai, usa da tua graça, Senhor. Ó Pai, faz com que esses homens possam ver, ó Deus, que de ti provém todas as coisas. Ó Deus, não podemos fazer nada, Senhor, se não for através de ti, Pai. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. Ó Pai, estende tuas mãos para aqueles que estão no leito dos hospitais, estão na prostituição, estão nas drogas, estão no alcoolismo, estão na feitiçaria, Senhor. Então eu te entrego teus líderes, ó Deus, pastores, eu te entrego a tua igreja, Senhor. Eu te entrego, Senhor, aqueles que estão longe de casa, aqueles que são imigrantes em países estranhos. Ó Deus, eu te entrego todos os continentes, ó Senhor. Derrama a tua graça, traz paz, ó Deus, para aqueles países que estão em conflito bélico, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a família, ó Deus, que tem sido alvo constante de Satanás. Ó Senhor, toma as almas perdidas, ó Deus, para que elas possam ser alcançadas pela tua graça, ó Deus, pela salvação que é oriunda de ti. Recebe, meu Deus, recebe, meu Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Em breve estaremos novamente com vocês.